Me chamo Samires Bento Pimentel, sou aluna do PROEF, UFC, turma 6, e estou aqui hoje para fazer a avaliação nacional, que consiste em um mapa conceitual da disciplina de problemáticas da educação física escolar. Durante a vivência da disciplina, nós abordamos problemáticas, da educação física. Na primeira semana, com a problemática de abandono do trabalho docente, nós tivemos como texto base Educação Física Escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica, de Jaime Gonzalez. Baseado nisso, nós tivemos como refletir os avanços da educação física, tirando desde o início. E aí nós também vivenciamos e relatamos nas práticas tradicionais, que já tivemos antes mesmo de sermos docentes, o desinvestimento pedagógico e as práticas inovadoras, que são três categorias que o Gonzalez ele separa, onde ele vai especificando que essas categorias, exemplo, nas práticas tradicionais, nós temos a questão dos esportes, a aptidão física, o rendimento. Na questão do desinvestimento pedagógico, conhecida como rola-bola, acontece a falta de intervenção do professor, O aluno acha que ele que deve escolher o que ele vai fazer naquele dia na aula, o professor fica mais ali como somente um supervisor, só supervisionando os alunos jogando. E a última categoria, definida por Gonzalez, são as práticas inovadoras, que refletem uma educação física verdadeiramente de qualidade, formam alunos críticos, para que os alunos entendam o que eles estão fazendo e não fazer o movimento somente pelo movimento. Baseado nisso, nas nossas atividades, nós tivemos da disciplina, nessa problemática, nós vimos a transformação da área e a cultura escolar com a disciplina, como que a escola, que nós atuamos, lida com essas questões da educação física, como que é relacionado o respeito, relacionando com os outros professores. Na segunda semana, nós vimos a relação entre a teoria e a prática. Tivemos como texto base a relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Um texto de Soraya Darido. Nesta problemática, nós temos, na verdade, como base diferenciar o ensinar a fazer, que está muito mais relacionado a práticas tradicionais, e ensinar sobre o fazer, que está mais relacionado às práticas inovadoras, que é importante nós repassarmos para os nossos alunos que a educação física não é só recreativa, não é só aquela questão prática, não é só uma recreação. Entender o porquê estamos realizando cada movimento é muito importante. No que aquele movimento vai influenciar na vida do aluno, dar significado. E como a atividade do PROEF, nessa segunda semana, nós relembramos como foi na nossa formação, a prática de movimentos e refletindo a nossa prática docente. Conseguimos trazer as nossas vivências como alunos, e como que a gente tenta mudar essa realidade, que anteriormente era muito mais ligada à questão do rolar bola para os nossos alunos nos dias de hoje. Na terceira semana, nós tivemos como problemática aspectos legais da educação física escolar. Tivemos como texto base a educação física como componente curricular da educação básica, aspectos legais, de Fernanda Moreto e Soraya Darido. Nessa problemática da terceira semana, nós lemos um pouco sobre alguns documentos norteadores, como a LDB, e também, nessa problemática, nos aprofundamos nas questões das dispensas nas aulas de educação física, Foi um dos tópicos que eu coloquei aqui, as dispensas nas aulas de educação física e a participação e avaliação de alunos afastados. Relatamos quando que nós se aceitamos, a questão da dispensa, se ela acontece e de forma, falando assim pessoalmente, no meu caso, as dispensas acontecem somente da parte prática, quando o aluno apresenta algum atestado médico que justifique, mas ele não fica afastado da vivência da educação física. Ele participa, ele apresenta relatórios práticos, a parte teórica ele participa normalmente, como todos os outros alunos. Então, nesta problemática, nós conseguimos compartilhar essas vivências. Como nós avaliamos esses alunos afastados, de que forma nós podemos não deixar com que a educação física seja englobada como algo que é somente prático. Não é isso, isso que nós passamos para os nossos alunos. E nas nossas atividades, nós conseguimos relembrar desde a nossa época de estudantes até os dias atuais como docentes.
Na quarta semana, nós vemos a problemática da indisciplina e afastamento dos alunos. A gente pode ir vendo que uma problemática, né, vai puxando a outra. Nessa quarta semana, o nosso texto base foi o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar, de Suraya Darido, Jaime Gonzalez e Gui Ginciene. E nesta problemática, nós utilizamos, né, também lemos um pouco ali nas leituras que são direcionadas a nós, a questão da utilização de temas transversais para os valores mais humanos, né, para que nós possamos diminuir esse afastamento, trazer esses valores para as nossas aulas. E também a questão dos motivos para o afastamento, né, medidas tomadas em situações de indisciplina. Neste caso, além da utilização, né, de temas transversais, trazendo essa questão mais humana, a gente também vai querendo quebrar esse estereótipo, né, de que a educação física se limita à prática de esportes. Isso acaba deixando alguns alunos receosos, principalmente aqueles alunos que não dominam essas habilidades esportivas. A questão da educação física tem muito esse estereótipo de que ela se limita somente à prática, o que não é verdade. E aí, quando os nossos alunos, alguns deles, né, pensam na questão de, vou para a educação física, eles acham que é só a prática. E quando eles encontram um professor que vem com essas práticas inovadoras, que tem a questão teórica, para ele, que ele entenda porquê daquele movimento, ele aprenda, para além do fazer o movimento, o porquê está fazendo aquele movimento. Quando ele tem uma aula teórica que vai estar dando complemento na prática e não somente a prática, nós trazemos essa situação para que não tenhamos alunos receosos, né, por terem em mente que são excluídos só porque não dominam aquela prática. Em nossa atividade, né, da disciplina, dessa problemática, nós compartilhamos a nossa realidade e relatamos possíveis medidas que tomamos na intervenção. Nessa questão da indisciplina, entra muito a relação com a nossa gestão escolar, porque nós vivemos, infelizmente, uma realidade em que os limites não estão sendo estabelecidos em casa, né? E aí a família acaba querendo responsabilizar a escola por algo que deveria ser de responsabilidade deles. Então, é necessário essa ligação da família com a escola, né? Essa interface entre as duas em prol do aluno. Se o aluno não respeita a própria família, quando ele chega na escola, é muito difícil que você venha a conseguir tirar atitudes respeitosas de um aluno que não respeita nem os seus pais, né? A sua família. Como atividade da problemática, nós compartilhamos a nossa realidade, né? Relatamos possíveis medidas que tomamos e em forma de duplas, né? Nós formamos duplas e em forma de podcast nós debatemos a dificuldade de quebrar a ideia dos alunos de que a educação física é somente prática, né? E nos casos de indisciplina, nós relatamos como é a nossa relação com a gestão escolar, né? Alunos sem limites precisam ter essa intervenção juntamente com a família. Na quinta semana, nós tivemos como problemática as dificuldades relacionadas ao ensino de esportes. Tivemos como texto base Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar, de André Luiz Ruggiero Barroso. Neste texto base, nós trabalhamos muito e lemos muito sobre a hegemonia dos esportes, né? Aquela questão do quarteto fantástico. Fica muito ainda essa relação, essa visão de que a educação física se limita a esse quarteto fantástico. Então, muitos alunos, eles ficam frustrados, né, quando eles chegam numa aula, que eles não vão aprender sobre o futebol, sobre o handebol, sobre o vôlei, sobre o basquete, porque eles têm essa ideia de que a educação física é somente isso. E a gente vem, né, nessa construção histórica da educação física desde antigamente, para quebrar isso, para mostrar que existem outras práticas, né, existem outras formas de você trabalhar a cultura corporal do movimento sem que seja necessário a utilização dos esportes. Nessa questão, nós temos também a ausência da inclusão quando um professor não se limita, né, não quer trazer outras práticas aos seus alunos. Ele acaba que impactando na formação daquele aluno que só entende a educação física como esses esportes. Não entende a pluralidade e a diversidade de outras práticas, tanto de outros esportes quanto de outras práticas que aquele aluno pode estar vivenciando. Como atividade, nós listamos as nossas vivências esportivas, desde a escola até a faculdade. Fizemos uma carta, né, para os nossos alunos nesta problemática. Fizemos uma carta sobre o que nós entendemos da importância do estudo dos esportes nas nossas aulas.
tanto para saberes corporais e conceituais, e também pedimos aos nossos alunos para que escrevessem uma carta o que eles entendem, né? No meu caso, eu trabalhei com turmas de nonos anos e fiquei surpresa, né? De uma boa maneira, né? Surpresa, porque meus alunos relataram da importância dos esportes para além da sua prática. Eles relataram a importância tanto em questões psicológicas, nas questões de saúde, né? Então eu gostei muito das respostas deles, porque eu vi que eu estou fazendo um trabalho importante, né, para que eles entendam que o esporte vai além do saber ganhar ou do saber perder, né? Eles trouxeram muito para essa questão de alívio de ansiedade, da questão do sedentarismo, então isso tudo foi muito positivo para mim. Na sexta semana, nós vimos como problemática questões de gênero na educação física escolar, né, que veio como texto base a educação física escolar e a questão de gênero. Foram 2 textos, na verdade, né? Esse último que eu citei agora é de Osmar Moreira de Souza Júnior. E um outro texto também indicado foi a masculinidade na educação física escolar, um estudo sobre os processos de inclusão e exclusão. Temos uma segregação de gênero nas aulas de educação física. Infelizmente, algumas escolas ainda vivem essa realidade, né? Com as turmas, com aquelas vivências ainda de que a aula de educação física vai ter a turma só para meninas, a turma só para meninos. E é importante nós trazermos essa educação dos corpos, gêneros e sexualidades para os nossos alunos. Não para que eles se dividam, mas para que eles reconheçam as diferenças. As diferenças existem, né? Reconhecer a diversidade, mas respeitá-las. Isso, né? A gente não realiza essa situação reforçando essa divisão. Pelo contrário, né? Trouxemos as nossas vivências de que nós damos aulas com turmas mistas, né? A grande maioria dos professores trabalham com turmas mistas, de homens e mulheres, porque nós trabalhamos e desenvolvemos nossos alunos para a vida. E quando eles chegarem lá fora, eles não vão ter um mundo só com homens ou um mundo só com mulheres. Eles vão ter um mundo misto, né? Vão ter diversos gêneros, diversas pluralidades. E eles têm que aprender a lidar com isso já na escola, quebrando esse paradigma. E baseado nisso, né, nas nossas atividades, nós formamos trios e mostramos vídeos bem impactantes para os nossos alunos, em que um deles, por exemplo, nós mostrávamos uma sombra de uma pessoa realizando um esporte, como futebol, como basquete, e os nossos alunos, assim como as pessoas do vídeo, só visualizavam como se fossem ações possíveis de serem realizadas por homens, quando na verdade eram ações realizadas por mulheres. Então foi muito interessante esse choque de realidade para os nossos alunos, essa visão de que as mulheres também podem realizar um papel impactante no mundo dos esportes, para além dos homens. Foi muito legal essa atividade e os alunos também, deu para perceber assim que eles amaram, principalmente as meninas, né, se sentiram representadas. Para finalizar, nós tivemos na nossa 7ª semana como problemática os temas geradores, né? Problemáticas emergentes do contextos pedagógicos dos professores pesquisadores do PROEF. Como texto base, nós tivemos, né, este livro pouco conhecido, para não dizer ao contrário, da Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Compartilhamos com essa leitura possíveis soluções para situações limites, né, nas nossas aulas de educação física, com um ensaio reflexivo. Essa foi a orientação de atividade nessa semana. E basicamente, né, foi uma atividade muito interessante, porque nós podemos compreender a realidade que nossos alunos estão inseridos. E infelizmente são realidades que divergem muitas vezes do que nós possamos enxergar como possível. E aí eu trouxe, né, como principal reflexão desse ensaio reflexivo a importância do diálogo na rotina escolar, que Paulo Freire enfatiza muito neste livro, que nós possamos enxergar nossos alunos e conseguirmos fazer uma leitura respeitando toda a realidade que aquele aluno, toda a bagagem que aquele aluno traz, que vai para além dos muros da escola, certo? Muito obrigada.